Hoje é 14 de março de 2014, continuando a série de entrevistas inaugurada há muito tempo. O site tem hoje a presença de uma criatura especial. Obrigado. De um expoente do passado, um sobrevivente. Sobrevivente daquilo que já foi. O delegado de polícia aposentado, Dr. Milton Bednarski. Perfeito. Hoje com 84 anos de idade. Nascido em 1929. Outubro. Época em que esta metrópole, que tem agora 16 milhões de habitantes, tinha quantos habitantes? 600 mil. 600 mil. 600 mil mediano a população equivalente talvez a de Campinas ou de Santos, era uma província. Menos. Santos tem mais, Campinas tem mais. Ou seja, mais ou menos a Ribeirão mesma Preto. coisa. Ribeirão Preto. E com aquela vida doméstica. Perfeito. De município pequeno. Então, o Dr. Milton Bednarski começou a viver em 1929. Pegou a São Paulo de 600 mil habitantes. E hoje, em plena lucidez e desfrutando do descanso devido a uma aposentadoria merecida na polícia, o Dr. Milton vem a este site para contar um pedaço do passado desta metrópole que tem agora 16 milhões de habitantes, e quando examinada com as cercanias ou com aqueles municípios circunvizinhos. A primeira coisa que se deve dizer a respeito do Dr. Milton é que ele viu, sentiu, participou e investigou uma série dos maiores homicídios havidos em São Paulo naquele tempo, até o ano de 1962, mais ou menos. 1962. Quantos De habitantes? 1870 a 1962. 1962. Então, o Dr. Milton cuidou, direto ou indiretamente, do homicídio referente ao desembargador Pontes de Visgueiro, desembargador do Tribunal da Relação, no Maranhão. No Maranhão. Quando foi isso, meu caro doutor? 1873. 1873. Ele matou a namorada, uma doméstica que era muito louca, uma menina, e colocou-a num baú de metal e enterrou-a no quintal. Mas foi logo descoberto. Sei. E mais tarde ele estava no presídio no Rio de Janeiro, já tinha perdido o cargo por causa do homicídio, e ele se defronta com Duarte de Azevedo, que era ministro da Justiça e estava visitando o presídio. E Duarte de Azevedo foi falar com ele, chamou de você, ele falou: não, você me chama de senhor e doutor, eu sou juiz togado, sou desembargador, você não pode me chamar de você, você tem que me chamar de doutor, sou seu colega. Ele não se conformava com a demissão que ele tinha sofrido. E o que tem Evaristo de Moraes a ver com isso? Ele é que conhece bem esse caso. O festejado advogado Evaristo de Moraes, nos seus livros, conta esse caso com minúcias. Evaristo de Moraes foi ministro da Justiça, foi ministro do Supremo Tribunal Federal. Eu tenho a impressão que quem escreveu esse livro não foi ele, foi o filho dele, que era Rábula, que defendeu Dilermando de Assis em 1909, quando ele matou Euclides da Cunha. Evaristo de Moraes e a Evaristo de Moraes Filho. É. São dois Evaristo de Moraes Filho.
Eu Um tenho é a impressão advogado que trabalhista, o outro foi um grande criminalista que defendeu inclusive o senador Collor. É esse? É esse. É esse. Quer dizer, o livro é bem antigo. Eu já fico na dúvida qual dos dois foi. Mas o advogado Evaristo de Moraes, embora não fosse formado, fosse Rábula. Era o pai. Era o pai. Era o Rábula. Rábula. É. Naquele tempo podia advogar. E ele, enfrentando os maiores advogados da época, conseguiu absolver o Dilermand de Assis. Que eu cheguei a conhecê-lo no Palácio do Governo, nos anos 50. O Dilermand de Assis matou a moça, colocou-a dentro da mala. Não, o Dilermando de Assis Sim. foi o que matou Euclides da Cunha. Ah, sim. Famoso caso. E foi um homicídio em duelo, não foi isso? Não, não foi duelo. Ele atacou o oponente e ele se defendeu. Ele levou vários tiros. Eu tenho foto dele com várias perfurações de bala. Só que ele sobreviveu e ele era capitão do exército, era primeiro tenente. Ele matou outro facilmente. Era alguma coisa ligada A mulher, à era de Assis. Sempre, né? Sempre era de Assis. É chercher la fome. Há É. sempre uma mulher Atrás disso tudo aí. atrás disso tudo. E o Evaristo de Moraes defendeu o Dilermando de Assis. que matou Euclides da Euclides Cunha. da Cunha, autor dos Matou Sertões, dos Sertões, perfeito. entre outras Matou obras. um Deus. Tanto é que a promoção dele a general demorou. Por quê? Pelo fato dele ter matado um Deus, que era Euclides da Cunha. Mas ele foi absolvido. Foi depois de 10 anos, ele acabou matando o filho dele também. O filho dele era oficial da Marinha e estava num cartório do Rio de Janeiro e atirou no Euclides da Cunha, no Dilermand de Assis. O Dilermand de Assis, ferido, revidou, matou o filho também. Mas então ele gostava. Não, o problema é o seguinte, ele se defendeu. Foi legítima defesa mesmo, né? O problema foi todo, o problema, a celeuma toda foi causada pela mulher, que era moça nova. O Euclides da Cunha estava tratando da campanha de Canudos, estava sempre ausente, e ele foi apresentado por uma família que tinha vindo do sul, ele, e não conseguia, não tinha onde morar. E foi morar na casa da Ana de Assis. Ele foi absolvido a segunda vez também. Também. E quem foi o advogado criminal dele? Evaristo de Moraes. Também? Também. Foi advogado duas vezes do homicida. E depois veio um outro crime famoso aqui em São Paulo, em 1908, talvez. O primeiro crime da mala. Em São Paulo. Em São Paulo. Quem foi Michel Trade assassina Elias Fará. Sei. Ordena ao delegado que instaure o competente inquérito o Osto Luiz Pereira de Souza, secretário da Justiça e Negócios do Interior. Depois presidente da República. Perfeito, perfeito. Que com ele acabou a Primeira República, né? Em 30, Sim, né? também. Que com ele acabou a Primeira República. E o que aconteceu nesse homicídio? O autor Aí é o foi seguinte, condenado. Inicialmente aventou-se a possibilidade dele estar tendo um romance com a mulher. Do Elias Sempre Fará. a mulher. Sempre a mulher. Não, provado não foi. Acontece que a polícia abriu a correspondência que vinha para ela. O advogado dela contratado era Alfredo Pujol. Alfredo Pujol impugnou. Ela foi excluída do processo na coautoria do homicídio. E o Michel Trade tomou 30 anos de cadeia. Com o Alfredo Pujol e tudo. Sabe quem era o promotor nessa época, nesse caso? Eu não me lembro, mas eu tenho lá. Onde foi esse júri? Foi em São Paulo? Foi em São Paulo. Aqui? O crime foi na rua Boa Vista, esquina com a 3 de dezembro. Depois, em 1906, segundo a tabelinha que eu tenho aqui, o comandante da missão francesa, que estava instalada no
prédio no edifício que hoje é a Rota, Perfeito. foi assassinado por quem? Sargento José Rodrigues de Melo. E por quê? Xenofobia. A imprensa, à época, armou o braço homicida do sargento. O sargento era um homem ignorante, rude. Tinha participado, inclusive, da campanha de Canudos. Eu tenho documentação que eu ganhei de um coronel, em que está o nome dele indo para Canudos. José Rodrigues de Melo. E ele não gostou. Baseado na imprensa, foi contra a missão militar francesa. Foi armando aquele espírito contra a missão. Um dia o sargento chegou, se enfesou, estava vendo exercício no pátio, ele armou a carabina e matou o coronel. Foi condenado? 30 anos. E matou também o Alferes Magalhães. Também? Também, tem nome com a rua dele. Quem foi o advogado dele, sabe? Lembra-se? Não. Não. E... Esse inquérito aí, eu não tenho. Eu reconstituí o caso via a imprensa da época. É um caso que é inédito. Eu nunca vi no inquérito policial ter 25 testemunhas. O senhor já viu, doutor? Não. Nesse caso teve. Em 1913, quem foi morto? João Antônio de Oliveira. O que tem isso a ver com Ana Nery? Não. João Antônio de Oliveira é o famoso Tenente Galinho, caçador de bandidos. Sei. Ele foi assassinado por Israel Coimbra. Sei. Na casa dele, na rua Ana Nery. A casa está lá até hoje. Sei. O assassino, Israel Coimbra, eu cheguei a vê-lo no fim dos anos 40. Ele era garçom do Jabaquara Atlético Clube, na Avenida São João. Eu cheguei a vê-lo. O Israel Coimbra era investigador de polícia que o João Antônio de Oliveira havia arrumado com o Orso Luiz para ser investigador. Em paga ele se tornou amante da mulher e acabou matando. Macumurado com a mulher. E essa Neném Romano? Neném Romano era a Romilda Maquiavelli, era a mulher mais bonita de São Paulo. Ela um dia... Romilda? Maquiavelli. Sei. Um dia ela estava na avenida, num corso, na Avenida Paulista, naquele tempo, né, que ainda tinha corso, e despertou ciúmes de uma certa pessoa, que era noivo da filha, seria noivo da filha da Rainha do Café. Sei. Sabe o que aconteceu? Ela foi anavalhada. Então ela procurou o Toledo Pisa para promover uma indenização civil pelo anavalhamento. E ele tornou-se amante dela. O Toledo Pisa tinha escritório na Rua Direita, número 2, junto com o Vicente Rau. Toledo Pisa era um advogado conhecido em São Paulo. Famoso. Advogado, poeta, escritor. Sim. O Vicente Rau era assistente dele. Sei. Ele ficou louco com a Neném Romano. Quando eles brigaram, ele acabou matando-a na Avenida Angélica com a Rua Sergipe. Se matou no carro. Ele? É. Então ele não foi julgado? Não foi. Para mim achar o processo, eu precisei ficar louco. Só que eu achei. Porque os inquéritos que estão no fórum levam o nome do réu. Puseram o réu Romilda Maquiavelli. Vítima mostrou do não achava nunca. Só que eu tenho parte com o diabo numa investigação. Eu achei. Parte com o diabo não, parte com os anjos. É. Porque procurava os eventuais delinquentes. Não. O diabo protege. E depois houve um assassinato de um padre. Padre da Penha, João Batista Schaumberg. Quem matou? Manuel Antônio de Oliveira, vulgo Guasca ou Gaúcho. Sei. Na Estrada da Intendência, hoje Avenida Celso Garcia. Eu tenho fotos de época, parece uma Mata Atlântica. Tem uns padres redentoristas mostrando a cruz onde o padre caiu. Hoje é Avenida Celso Garcia, 4.882. Foi absolvido? Ele? Não. Morreu na cadeia. Morreu na cadeia? Quantos cadeia. anos de cadeia ele tomou? 30. Nossa, e o padre? O padre foi pro céu. Tá certo que a justiça aí não
Aqui é meio complicada, né? Mas também não é tão complicado assim. Tomou 30 anos de cadeia. Tomou 30 anos de cadeia. O processo sumiu, mas eu reconstituí para e passo via a paróquia dos Redentoristas, que mais tarde se mudou para Aparecida do Norte, que eram os padres alemães. Eu consegui tudo isso aí. Eu consegui tudo isso aqui. Eu montei todo esse processo aí. Isso é um trabalho de louco que eu fiz, né? E o doutor participou também da apuração do caso da Maria Féia. A Maria Féia foi enterrada em Santos, não? Foi, não. Eu não havia nascido quando ela foi assassinada. Mas depois de 60... Ela é meio santificada. Não, existe muita romaria. Ela é uma mulher muito procurada, é uma sepultura muito procurada. Aliás, eu tenho uma planta no escritório que tem terra da sepultura dela. Quando foram remover a sepultura, sei, eu estava lá visitando, ocasionalmente visitando a sepultura dela, eu tirei a camisa, peguei a terra que estava junto ao caixão dela, e embrulhei na minha camisa e trouxe. Está no meu escritório até hoje. Tem uma planta que eu cuido com carinho, que é terra que cobre o caixão onde ela está enterrada, ela e a filha. O senhor me faz lembrar um grande filósofo francês, Descartes. Certo. Descartes morreu e o crânio dele foi disputado. Até hoje, o crânio de Descartes é disputado na França, porque alguns afirmam que aquele que está devidamente classificado não é o dele. Querem fazer exame de DNA no crânio e não se deixa, porque se for de outro, fica muito ruim. Mas pode, se tiver descendentes, pode fazer, né? Pode situar se é dele ou não. Né? Aquilo está emparedado, cristalizado há muito tempo na história da França. Mas de qualquer maneira, com os métodos modernos, com o DNA... Mas o senhor não guarda crânio, o senhor guarda um pedaço de terra. Não guarda, não, um pedaço de terra. Crânio não, porque crânio aí, se eu guardar, eu vou para cadeia, né? Mas essa terra é autêntica. Essa é autêntica. É do túmulo da Maria Féia. E quem matou Maria Féia foi um senador? Não. Quem matou foi José Pistone, o marido dela. Matou-a. Eu estou vendo até como aconteceu o caso. Ela falava num fio de voz, ele falava num fio de voz, quase imperceptível. E ela falava alterada. Por quê? Ela estava grávida de 7 meses. Ele era vagabundo, não trabalhava. E ela estava assustada, porque eles eram italianos e tinham vindo da Argentina. Eles vieram da Itália para a Argentina. Se casaram na Argentina, vieram para o Brasil. Aí aconteceu a tragédia. Na Rua da Conceição, hoje Casper Libro. O prédio não existe mais. O prédio é o edifício Santa Rosália, número 390. Bem ali no centro de São Paulo? Bem no centro. Então, a velha São Paulo desse tempo era situada ali perto da Faculdade de Direito, não? Perto. Tudo ali em volta. Tudo em volta. Eu ouvi dizer que quando esse prédio da Faculdade de Direito ainda não existia, que era o convento, não é? Perfeito. Convento dos franciscanos. Perfeito. Eu ouvi dizer que os lentes, os catedráticos, iam até lá em burro, em mula, principalmente quando havia temporal, chovia muito em São Paulo. Mas não tinha carro naquele tempo? Ali era a vida intelectual, cultural da São Paulo, depois que veio seguindo aqui para baixo, não é? Perfeito. Foi assim? Foi assim. Porque a Avenida Paulista parece ser o pedaço mais sobrelevante da capital. Perfeito. Onde moravam os barões do café, né? Pois então, eles moravam lá por causa da enxurrada, né? Porque a água descia sempre aqui para baixo, para onde nós estamos hoje. Eu tenho a impressão que tem 2, 3 casas, doutor. O resto já foi tudo demolido, viu? Ainda bem que estão tombadas e não há perigo de mexer, estão preservando. Pois então, depois disso aí, meu caro doutor, veio... O que tem esse castelinho da Rua Apa? Onde é esse castelinho? Na rua, no fim da São João com a Rua Apa. Lá tem um castelinho que a família César dos Reis mandou fazer em 1912. Não é do lado do Minhocão, não. É lá em frente ao Minhocão. É aquele o Minhocão que passa ao lado. Dizem que é mal assombrado. Isso.
Só que é tudo lenda, tudo mentira, viu? É tombado aquilo? Foi pelo Compresp. Sei. Foi tombado pelo Compresp. Mas o que houve lá? Lá os irmãos Armando e Álvaro César dos Reis se desentenderam. Álvaro tirou uma pistola 9mm, marca Mauser, e atirou no irmão. Lá no Castelinho? No Castelinho. A mãe se colocou no meio, a Maria Cândida César dos Reis, e foi atingida por 3 disparos. Eu fiz a reconstituição do caso porque o inquérito e o processo sumiram. Então ficou sempre aquela dúvida, mas eu quis dirimir essa dúvida. Eu arrumei 3 bonecos simbolizando. O senhor estava atuando na polícia ainda ou já havia? Estava. Eu botei os 3 bonecos, botei o nome de cada um, chamei um legista e falei, me mostra pela autópsia a natureza e sede das lesões. Entrada de bala, vermelho. Saída da bala, azul. A Maria Cândida apresenta uma saída nas costas, que dá a ideia, que está assim, em azul, que dá a ideia de ser um 4º tiro. Não é. É o 3º tiro que transfixou. E o que houve? Houve júri referente aqui? Não, morreu todo mundo. Morreram todos? Todos, morreram todos. Lá dentro do Castelinho? Lá dentro do Castelinho. Naquele tempo, Getúlio Vargas inventou uma lei. No Brasil se herda por estirpe, como o prezado doutor sabe, né? Então só herdeiro necessário. O que são os herdeiros necessários? Só sabe melhor do que eu. Pai, mãe ou os irmãos. Sim. Não tinha. Só tinha sobrinhos. Isso foi o Vicente Rau que fez. A lei é 1906. Tomou todo o Cine Broadway, pertence hoje ao Exército. A rua de trás, que é toda a rua do Boticário, era tudo deles. A parte do Pacaembu, que é da Receita Federal, era tudo deles. A União tomou tudo. Foi Getúlio Vargas? Getúlio Vargas. O Rau era ministro dele, ministro da Justiça? Já era ministro da Justiça. Já. O Vicente Rau já era muito importante. Era. Não é? E esse Major Molinaro? Major Molinaro era o líder do PRP em São Paulo. Na porta do Senado Paulista, em 1929, ele foi assassinado por Eduardo Benatti. Sei. O Major Molinaro havia lesado o pai do Eduardo Benatti e era meio grosseiro, meio mal criado. E o rapaz teria sido agredido pelo Major, ele pegou e matou. Foi absolvido, não deu nem dor de cabeça, viu? O senhor sabe que às vezes eu passo pelas ruas aqui em São Paulo com esse trânsito todo conturbado que há e não se tem muito o que fazer, a não ser esperar que aquele tumulto seja menor. Então nós ficamos pensando, nós motoristas, o que vamos fazer, a quem fala no celular, a quem lê jornal. Eu me preocupo seriamente em examinar o nome das ruas, que é uma curiosidade muito adequada até que a gente aperfeiçoe a cultura. Eu estou vendo aqui alguma coisa ligada, por exemplo, à Rua Peixoto Gomide, que é por aqui, né? É na cidade, travessa da Praça da Sé. Não, a Rua Peixoto Gomide é por aqui. É por aqui. É por aqui. É na Bela Vista. Pois é. Peixoto Gomide era senador da República. Sim. E ele não queria o casamento da filha Sofia, que já estava noiva do Batista Cepelos. Batista Cepelos era oficial da Força Pública, era tenente da Força Pública e primeira advogada a se formar em Direito. É o poeta do bandeirismo, era uma pessoa famosa. Sim. Mas era de origem humilde. O senador aquele dia não está de bom humor, chegou, acabou matando a filha e se matou. A tiro? A tiro. E se matou em seguida? E se matou em seguida. Ela estava costurando, ele matou e se matou. Rua Benjamin Constant, antigo 25. Hoje vem a ser mais ou menos, essa numeração é antiga, é de século passado. Vem a ser mais ou menos onde é a Telefônica hoje. Lá que aconteceu o crime. Sei. E o Peixoto Gomide,
Batista Cepelos, ficou desvairado. Os amigos o encontraram no Rio de Janeiro e ele já tornou-se um ébrio, tal, ficou meio louco, tal. Aí arrumaram para ele ser promotor em Cantagalo. Mas um dia, não se sabe se ele suicidou-se ou não, ele se jogou da pedreira Nova Sintra, onde hoje é o campo do Flamengo. Eu tenho fotos dele morto até, ele está estirado lá no chão. Pois então, e em consequência disso, ou além disso, ou à margem disso, ou do futuro, o senador virou nome de rua. É, perfeitamente. E o Batista Cepelos também. É Também? nome de rua, também. No Rio? Não, aqui. Aqui? Aqui. Onde é essa rua? É na Aclimação. Pois é, essa rua aqui onde o escritório se encontra é Rua Mário Guastini. Rua Mário Guastini também não é um nome famoso? O Fernando Guastini Sobrinho foi assassinado no dia 9 de junho de 1944 por Yolanda de la Pena, de quem ele era namorado. Mas ela foi absolvida, né? Ela foi absolvida? Foi. Sabe quem foi o advogado dela? Oscar Pedroso Horta, Dante Del Manto, só cobra. Tudo Tinha que ser absolvida, né? Tinha. Com essa Não, mas sabe o que dupla. acontece? Gozado, o Fernando, eu cheguei a ver esse processo, essa arma que ela o matou tinha sido dada de presente para ela. Nunca se dá uma arma de presente para uma mulher. Não, né? Não. Não. Deu, serviu para ele mesmo. Uma mulher merece só carinho, não é? Só. Nada de arma de fogo. Mas a Yolanda de la Pena era uma mulher de rara beleza. Muito bonita. Eu tenho um livro que o pai do Fernando Guastini fez, onde ele comenta as personalidades de São Paulo, e ele oferece a Carlos Rizzini o livro. Sim. Eu fucei muito esse caso, mas eu não quero entrar em muita minúcia, porque tem herdeiro, sabe como é? Eu não quero ferir ninguém. Sim. São coisas que fazem parte da fatalidade da vida e da morte. Perfeito. E não há mal nenhum em se cuidar disso, porque, num certo sentido, esses dois componentes integram a totalidade da vida humana. Nasce-se, cresce-se, Lógico. fazem-se filhos e envelhece-se. E a bruxa vem e pega de qualquer Pega, jeito. Né? Melhor que pegue dessa forma natural e não violentamente, mas isso faz parte também da rotina da extravagância da vida. Depois, o que acontece? Em 1924, houve os crimes do Amaral. O que é isso? O Amaral era um elemento que violentava crianças, onde hoje é o Campo de Marte. Sei. Era uma floresta muito densa. Ele matou 4 menores. Quando ele foi descoberto e preso no mercado, que ele estava levando um menor que iria fatalmente ser morto, ele foi preso. Mas antes disso, ele tentou violentar um 5º menor, que eu cheguei a conhecer, já velho. E ele estava violentando o menor debaixo da ponte do Tamanduateí, quando de repente um cara entrou com uma carroça lá, sei lá para fazer o quê, ele se espantou, largou o menor. Largou, escapou de morrer. Ele matou 4. Ele foi condenado? Morreu. Morreu na cadeia. Morreu na cadeia. E depois nós temos aqui, quem é Antônio Mascote? Que é Antônio isso? Mascote, eu prendi o assassino dele, Joaquim Marciano do Prado, 23 de dezembro de 1950,
Vila Talarico. Violentou o menino, prometeu uma bicicleta, o menino humilde e tal, foi atrás dele, ele entrou na mata, quebrou o pescocinho do menino e violentou. Eu prendi esse camarada aí. E por causa desse camarada foi outro pra cadeia. Porque eu prendi outro por engano, e outro me deu um crime de 6 anos atrás, quando eu nem estava na polícia. Eu falei, não. Ele falou, não, eu matei um fulano no Alto da Moca. Eu falei, não tem nada que ver Alto da Moca com Vila Talarico. Mas eu fui lá, reconstituí e achei o caso da época. Ele tinha matado um outro menino, e era um outro camarada. Mas há um outro crime aqui, famoso, conhecido por todo advogado criminal que se preza. Em 1938, eu tinha 3 anos. O crime do restaurante chinês. O advogado foi Paulo Lauro. Foi. Paulo Lauro era mulato, não? Era uma Era. criatura. Foi prefeito de São Paulo? Foi. Paulo Lauro. Ele já morreu faz muito Faz tempo. muitos anos. Mas ele conseguiu absolvê-lo. Agora, eu tenho a convicção que ele foi o autor mesmo, viu? Porque eu li muito bem Ele o quem? inquérito, Ele quem? o Arias de Oliveira. O Sei. inquérito policial situa bem a posição dele. Ele confessa plenamente o delito. Entendo, o restaurante é na rua Venceslau Braz. Ainda existe esse restaurante? Não, já é uma loja. Mas eu cheguei a vê-lo ainda quando era restaurante, mas o Arias de Oliveira tinha sido empregado. E ele iria voltar para trabalhar. Mas pouca gente sabia. E naquele tempo tinha o concurso de dança na Praça da Sé, 38 e tal, e o Arias de Oliveira adiantou 2 horas para poder estabelecer um álibi. Mas foi desmascarado, foi sobejamente provado o delito. Ele confessou com minúcia quem matou, quem foi o primeiro, quem foi o segundo, o terceiro, ele matou a paulada dormindo no restaurante, nas camas feitas lá. E o chinês desceu pela escada e ele descreve com minúcia, ele deu paulada e quebrou o crânio do chinês, morreu. Aí ele subiu, pegou a chinesa lá em cima e o delegado perguntou, quantas pauladas você deu nela? Ele falou, não, não dei paulada nenhuma. Eu apenas apertei, eu segurei-a, afirmei o joelho no fígado dela e estrangulei-a. Foi provada pelo professor Luiz Lustosa da Silva, catedrático de odontologia legal, que levou o prêmio para o Brasil em 42 de odontologia legal, que ele falava a verdade, que ele tinha unhas onicófagas. O que vem a ser isso, doutor? Pessoas que roem unha. Mas ele confessa com riqueza de detalhes e contava vantagem para todas as pessoas presentes, para os repórteres, para os presos da morte. Mas aí entra o Paulo Lauro, aí ele já mudou a história, né? Não, porque eu tomei um cacete da polícia, não sei o que lá. Júri. Júri, para mim, é uma instituição falida. Júri não serve. O homem tem que ser julgado por um juiz togado só. Júri não. Entenda bem. O senhor vai ver um júri. O réu é um moço. Os advogados de defesa não põem um moço como jurado. Eles põem um velho, porque ele projeta naquele menino, naquele moço, o neto. E vai sempre para absolvição. Ele compra sempre uma carona na desgraça do réu. O jurado compra uma carona na desgraça do réu. Eu sou contra essa instituição. Quando eu era mocinho, tinha os meus 25 anos, evidentemente eu estou com 54 anos de advocacia criminal, eu já fiz muito júri, até a hora em que a gente resolve parar, porque aquilo é verdadeiramente traumatizante. Hoje a gente vai lá muito raramente. Mas quando eu era garoto e tinha um ou outro júri, daqueles vagabundos, porque nós não tínhamos situação para podermos defender gente granfina ou com dinheiro no bolso, eu já tinha cabelo branco aos 26 anos. Então eu cortava o cabelo curtinho
Para não bem aparentar. rente ao crânio para ficar razoavelmente simpático. E os jurados gostavam de mim, porque eles olhavam o advogado da defesa e viam o filho, o sobrinho, o neto, simpatizavam com o defensor. Claro. E muitas vezes É por isso que eu absolviam. volto a falar. Eu estou errado no meu ponto de vista? Eu diria que juiz togado erra muito também, não é, doutor? Não, mas erra mais o júri. Né? Errar é humano, a justiça togada também erra muito. Mas o júri tem muita coisa romântica, não? O senhor assistia muito julgamento no primeiro tribunal do júri aqui em São Paulo. Só tinha um naquele tempo. Pois é. Era na Praça João Mendes. Aquilo tem ainda móveis construídos no Liceu. Liceu de Artes eu fiz que pegou fogo Que agora. pegou fogo agora, os móveis são todos de lá. Eu fiz um júri só nesse primeiro tribunal. Depois foi transformado em sacrário pelo tribunal e puseram lá os bustos dos grandes advogados criminais que houve em São Paulo. O Dante Delmanto, Marco Antônio, Marco Antônio, o Pedroso Horta, Pedroso Horta. Otto Cirilo Leman. Hoje puseram o Toledinho lá. O Toledinho era assistente do Marco Antônio. Foi durante muito tempo. Muito tempo. Puseram esses advogados criminais todos guardando o júri e depois tiraram os bustos de lá e puseram os bustos do lado esquerdo da entrada do tribunal. Os advogados estão muito irritados com isso, porque eles são os guardiões. Mas eu sofri um processo rigoroso. Aliás, o único acórdão no Brasil que existe de induzimento ao suicídio, eu fui o réu. Eu acabei indo para a cadeia de graça. A minha noiva se matou e deixou uma carta dizendo que eu havia deflorado, que eu a induzia ao suicídio e que eu fornecia o veneno. E ela se matou. Sabe o que aconteceu? Eu fui expulso da polícia, fui preso, só que eu consegui provar que ela era louca. E voltou. Voltei, mas fiquei 3 anos fora. Pois é. Tem até acórdão a esse respeito. Quem assina o acórdão é o Hilarião França. Eu não cheguei a convencê-lo, não, a conhecê-lo. É 54, 1954. Não cheguei a conhecê-lo. Voltando aí ao primeiro tribunal do júri, o busto de Dante Delmanto foi posto lá, foi feito por vontade da família, evidente, e por vontade de toda a classe dos advogados criminais e minha também, porque eu acompanhei a feitura daquele busto de bronze que foi construído no velho sistema de fundição na terra, que hoje não existe mais, não é? O bronze era fundido no chão. Quem era o presidente da Ordem dos Advogados naquele tempo? Era José de Castro Bige. Conheci, foi meu professor na faculdade. Pois é. Ele me deixou, carreguei uma dependência por causa dele. É. Quando eu fui prender o bandido da Luz Vermelha, eu fiquei uma semana no Paraná. É. E perdi a prova. E ele era implacável, o bicho era implacável. Pois então. Eu levei essa dependência, viu? Foi ele que inaugurou o busto Processo civil. de Dante Delmanto. Nós temos o nosso tempo. Ele é vivo ainda? Não, ele morreu faz uns 3, 4 anos. Pois ele ficou meu amigo. É, Mas ele me deu uma dor de cabeça, viu? É, uma criatura fabulosa. Mas nós estamos com o nosso tempo quase encerrado e eu preciso me despedir e terminar essa entrevista. Para mim, o mais importante disso tudo, evidentemente, não é o relato correspondente a esses homicídios, mas tudo o que há correspondendo à paixão humana é importante até dentro do fenômeno cultural da velha São Perfeito. Paulo, não é? Isso é muito curioso e é sedutor e deixa uma impressão
extremamente relevantes também sobre a presença da mulher, sempre. Ela sempre está atrás até de uma infração penal eventualmente cometida por um membro de uma quadrilha de ladrões ou de bandidos. O homem furta às vezes um colar de pérolas para entregar à mulher que está esperando. Não, ele quando se apaixona não mede consequências, né? Pois então. Não mede consequências, doutor. É verdade. O senhor tem aí um tempo para se despedir e agradecendo a sua presença aqui. Que não, eu que agradeço a oportunidade que o senhor me deu. Eu estou sempre à disposição. Hoje eu já não advogo mais, porque eu já estou cansado, né? E eu estive no tribunal esses dias aí, para ver um processo, de um cara que eu prendi em 51, que matou uma menina, Nilza Mendes Guimarães, na estrada da Vila Ema, parecia a selva amazônica. Depois de 63 anos eu refiz o local com umas pessoas. Disseram, como é que você se lembrou? Eu encontrei os velhinhos jogando dominó, um deles falou, eu vi o senhor que o senhor prendeu o Pulenta. Eu gemei o cara e levei. O senhor era atrevido, não, sou atrevido, até hoje eu sou atrevido. Naquele tempo era mais ainda, viu? Hoje já fiquei velho. Mas naquele tempo era muito folgado. Pois então, outro dia eu li uma biografia sobre Albert Einstein. Ele dizia, para nós encerrarmos essa entrevista, ele dizia que o tempo não existe dentro da teoria da relatividade. O ontem pode ser hoje, o hoje pode ser o amanhã, porque o tempo está sempre ali. Nós é que imaginamos as coisas. Isso me deixa, de certa forma, assustado e também absorto, porque nós estamos falando do passado e, de repente, nós estamos lá atrás, esperando que o futuro chegue. Mas, doutor, o senhor permite uma parte? Isso também já disse em certa época, né? Existem duas coisas que são fatais na vida. É a maldade do ser humano e a grandeza do universo, a extensão da grandeza do universo. Eles já disseram em outras épocas. Não estava errado, viu? Também não, estamos conversados.